Quem não multiplica o que tem, até o que tem será tirado. Mateus 25. É essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês aqui. Jesus sempre usa bastante parábolas para nos ensinar no Novo Testamento. E essa é mais uma das parábolas que Jesus deixou e que nos dá um grande ensinamento que a gente pode extrair daqui. Sobre investimento. Deus tem investido nos seus filhos, tem investido nas pessoas, nas pessoas que Ele criou. Resta saber o quanto nós temos feito com esse investimento que Ele tem depositado em nossas mãos. Porque Ele vai querer o retorno. Ele não está dando o investimento à toa. Ele quer que a gente retribua. E a gente vai ver nessa história como é a semelhança, como Jesus revela através dessa parábola esse ensinamento sobre investimento. E aqui não é um investimento, vou abrir aqui para a gente compartilhar, e aqui não é um investimento material. A gente pode até tirar uma grande lição para as nossas vidas. Mas a gente pode a gente pode falar sobre o reino, a parte espiritual aqui. Mateus 25, versículo 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um servo severo, era um homem severo, e que colheu onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lance fora, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Grande lição. 4 personagens, 1 servo, 3 servos e 1 senhor. E o senhor então sai para poder fazer uma viagem e deposita
talentos de forma diferente para esses 3 servos dele. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Por que esse Senhor deu talentos de forma diferente para cada um deles? Porque ele já sabia da capacidade que cada um tinha. Então, a grande lição aqui é que Deus nos dá os talentos, né, de acordo com a nossa capacidade. Muitas vezes nós ficamos indignados porque nós temos menos que outros. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de poder desenvolver aquilo que realmente Deus deposita na nossa vida. Então não adianta muitas vezes a gente questionar essa diferença, né? Isso já é concebido de Deus. Por quê? Porque nós não temos a capacidade para poder desenvolver mais. Ele já sabe. E é justamente essa história revela isso. E o que acontece com cada um aqui na história? O que ganhou 5, ele sai imediatamente. Olha como ele já é bom. Por isso que ele recebeu 5. Por isso que ele recebeu mais. Porque ele sai imediatamente e consegue então multiplicar, né? Dobrar aquilo que ele recebeu. O segundo também tem a mesma capacidade de dobrar, de multiplicar. Porém, ele recebeu um pouco menos. Por quê? Recebeu conforme a capacidade dele. Já o terceiro recebeu pouco. Por quê? Porque ele já sabia que realmente ele não era capaz. O problema é que parece que aqui ele se decepciona. Parece não, ele se decepciona mesmo com esse servo, que tem 1. E aqui o legal da história é que tanto o que ganhou 5, que multiplicou, ganhou mais 5, e também o que ganhou 2 talentos e multiplicou, ganhou mais 2, ele se alegra, né, pelo que fez, e ele fala que deu ainda pouco. É como se ele falasse, vem participa, né? Ele fala, vem participa, porque você foi fiel no pouco, e eu vou te dar muito. Ou seja, ele vai conseguir despejar mais talentos na mão daqueles que são capazes de poder multiplicar isso. E ele não vai dar talentos para aqueles que realmente não têm capacidade. Já o último, aquele que teve medo, né? O medo travou, o medo faz com que a pessoa realmente sinta-se acuado, né? Ele então pega e esconde o talento. E aí, enfim, ele vai prestar conta. E ele condena, ele diz até aqui, ó, no versículo 27, ele fala aqui, não, ele fala no versículo 26, o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Então, aqui cabe uma grande lição. Será que nós somos quem nessa figura, né? Como servos, como Deus sendo o Senhor e nós somos servos, Deus tem depositado os talentos em nossa mão. Quantos talentos eu e você temos recebidos? 5, 2 ou 1? O que a gente tem feito com os talentos? Nossa, a gente tem multiplicado? A gente tem multiplicado aquilo que Deus tem depositado em nossas mãos? Ou a gente tem escondido, né, por ter medo daquilo que a gente vai ter que prestar conta? Deus é longínquo, né? Deus ainda não voltou. De fato, nós não sabemos o dia e a hora que Ele vai voltar para a gente poder prestar conta daquilo que Ele tem nos depositado. Isso é um fato, porque Deus fala que para um dia para Deus pode ser, né, 1000 dias pode ser como um dia para a gente. O tempo de Deus, na verdade, ele é diferente, a ordem cronológica de Deus. A gente sabe que um dia Ele vai voltar
e a gente vai ter que prestar conta daquilo que de fato ele nos deu. Então, Deus investe, mas ele quer saber o retorno. É a mesma coisa, é paralelamente o que a gente faz com o nosso dinheiro, ou com aquela pessoa que quer investir em algo, ele quer o retorno. Ele não quer deixar um dinheiro parado, por exemplo, numa conta corrente, onde a gente sabe que esse dinheiro vai ser corroído, né, pela inflação, que a gente vai perder o poder de compra. Quem de nós pega um dinheiro e deixa um dinheiro parado num colchão, né, debaixo de um colchão, como os antigos faziam, né, deixando o dinheiro não rendendo? Eu acho que alguns que podem ter acesso e assistir esse vídeo, lembra do passado, das inflações que tinha. Eu me lembro até meu pai falando, nossa Marcos, a gente tinha que ganhava o salário e já corria para poder ir no supermercado para poder comprar, porque todo dia os valores, né, o preço da comida, enfim, das coisas aumentava, porque eram juros malucos. Imagina você que trabalha, recebe esse dinheiro e fica parado esperando os juros aumentar. Você chega lá no supermercado, não tinha mais como você poder comprar. É a mesma coisa, é semelhante, igualzinho, né? O que a gente tem feito com esse talento? A gente tem esperado os juros, né, passar, a gente tem enterrado isso? Ou a gente, né, começa a pegar esses talentos e começa a investir para a gente poder render, para a gente poder chegar diante ao nosso Senhor e ele falar, muito bem, parabéns por ser multiplicado, eu vou te dar mais, né? Eu posso depositar mais porque você é fiel, você é uma pessoa que consegue multiplicar. Então essa é a grande lição. Deus tem nos dado isso e Deus vai cobrar isso da gente. E aqui eu quero encorajar, isso me encoraja quando eu leio, e eu quero dividir isso com vocês, com essa mensagem, para que nós possamos pegar esses talentos que Deus deposita em nossas mãos, que nós possamos nos capacitar para multiplicar. Se nós não temos isso, nós temos que desenvolver essa capacidade, porque Deus dá conforme a nossa capacidade, mas a gente pode desenvolver isso aplicando esses talentos na nossa vida. Deus tem nos abençoado todos os dias, Deus tem depositado e tem dado tempo. Deus é longínquo, a gente não sabe até quando isso Deus vai voltar para a gente poder prestar conta disso, tá? Não ficamos parados, não deixamos o nosso dinheiro debaixo de um colchão, que nós possamos multiplicá-los, que nós possamos multiplicar os nossos talentos, aquilo que Deus tem depositado. E eu estou falando de algo espiritual, né? Algo daquilo que Deus nos dá. Isso podemos levar também para a nossa vida material, não tem nenhum problema, porque Deus criou um mundo para que nós possamos vivê-los nele de forma abundante, né? Que possamos ser prósperos. Sim, possamos ser prósperos, que possamos multiplicar aquilo que Deus nos dá todos os dias, que nós possamos pegar as sementes, né, e que possamos plantar e colher, né, ser uma árvore frutífera que dê bons frutos, para que a gente possa multiplicar isso. E não é num aspecto financeiro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não é rica, né? A riqueza, ela é muito mais do que só ter dinheiro, né? Ser próspero não significa ter dinheiro, não significa pegar esse dinheiro e somente investir numa bolsa ou numa aplicação que vai render muito. O que eu estou falando aqui, o que Deus quer passar aqui, é algo muito maior do que a parte financeira, é algo espiritual, tá bom? Que nós possamos então multiplicar os nossos talentos conforme aquilo que Deus nos deposita, conforme a nossa capacidade.
Um beijo a todos, que Deus abençoe a vida de cada um.